Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Nesse programa, nesse episódio, eu estou com uma mulher que multiplica muitos patrimônios e tem uma grande história aqui na cidade. Eu tenho um grande carinho por ela, porque através da história dela, da vida, do que eu acompanho, à distância, eu me inspiro bastante. Aprendo muito. Obrigada. E eu tenho certeza que você, mulher, que estará com a gente nesses poucos minutos de conversa, também irá ter a mesma sensação que eu tenho. Eu tenho o privilégio de estar nessa cadeira, mas você está no seu sofá de casa, na sua cadeira, não importa onde você está agora, eu quero que você acalme tudo e preste atenção nessa conversa e no que nós teremos para te comunicar. Nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, a Maristela. Uma mulher que multiplica patrimônio aí desde jovem, gente, desde os 17 anos. Maristela, se apresenta pra galera e conta um pouco aí da sua história. Obrigada, Miriane. Então, é um privilégio estar aqui e compartilhar realmente com mulheres inteligentes, porque se estão acompanhando são mulheres inteligentes, um pouquinho da minha trajetória. Sou Maristela Tomás Chiappin, diretora, presidente da Caminho Rede de Ensino, que também conta com outras 4 unidades franqueadas, que são a Impulso, em diferentes municípios, São Marcos, então a Impulso São Marcos, a Impulso Bento, em Bento Gonçalves, Impulso Pio Décimo e Impulso Jardim Eldorado, essas 2 unidades em Caxias. No somatório, Miriane, atualmente ultrapassa 2.000 estudantes, e como tu disseste, isso tudo começou aos 17 anos de idade, quando eu solicitei aos meus pais a emancipação, porque cultura italiana, e meu pai disse, meu Deus, não vai arriscar, e se depois der alguma coisa errada, é o meu nome que vai ficar comprometido. E aí eu disse pro meu pai, Miriane, pai, então eu vou me emancipar e eu vou responder por isso, porque se der alguma coisa errada, eu vou me responsabilizar, e se der certo, ótimo, o senhor vai ficar bem orgulhoso. E me emancipei aos 17 anos de idade, iniciando com uma escola de educação infantil. E que ousada que você foi aos 17 anos de idade. Eu quero fazer isso. Sim. Eu quero me emancipar. Determinação. Isso não tá quantos anos atrás que não era uma coisa. Hoje a mulher tem muita instrução para se empoderar, né? 36 anos atrás, porque a empresa hoje tem 36 anos de trajetória. E além disso, vale destacar que porque a dedicação e essa determinação. Eu venho de uma mãe não alfabetizada e que já tem o estigma da mulher, então, de novo, destacando aqui que nós temos que ser mulheres inteligentes, nós temos que mostrar a nossa capacidade e o reconhecimento tem que vir por mérito. Como que isso acontece? Quando, de fato, nós fazemos entregas e entregas consistentes. Eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos. Não tem como negar o crescimento da Caminho no decorrer desses 36 anos. E além do mais, atendendo famílias que são presentes, que são criteriosas e acompanham o desenvolvimento dos seus filhos. Então isso é um fato consumado. O que é importante e de que forma nós somos multiplicando? Eu falo nós porque ninguém faz nada sozinho. Então é importante que todas nós mulheres tenhamos em mente isso, de que nós somos mais fortes juntas, com os nossos familiares, com a nossa equipe, enfim, sempre que se trabalha em equipe, se agrega e se constrói muito mais. Até porque o conceito de patrimônio, ele é muito relativo, né? Então, nós temos o nosso patrimônio pessoal, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde, nós temos o nosso patrimônio familiar, as pessoas que a gente mais ama, e o nosso patrimônio material, que são as realizações que a gente vai fazendo dentro da nossa profissão, né? E tá aí uma mulher que eu vi que o patrimônio familiar, eu tive a oportunidade, eu vou dar uma palhinha de um sonho meu nascer na escola, né? Ter começado a concretização dele lá na escola, mas que eu vi a família trabalhando junto, o marido pegando junto, eu vejo o seu filho também, em algumas entrevistas também, que pega junto também. Você fez a sua família uma equipe. Sim, nossa, realmente... Isso é muito
tudo. Nós realmente temos um grande patrimônio que é a nossa união familiar, que é esta proposta e esse jeito de ser, eu chamo de mão na massa. Nós não temos o receio de arregaçar as mangas e de irmos para a prática e para a operação. Sim. Eu quero contar para vocês, eu tenho, para quem não conhece, o Encontros de Multiplicação de Negócios, eu com a plaquinha aqui, né? E é um encontro voltado para homens e mulheres que querem o seu lugar a mais no mundo dos negócios e apresentar os seus negócios, né? Eu queria um ambiente onde proporcionasse esse encontro de multiplicação para homens e mulheres. Eu já tinha o Mulheres Inteligentes e o Multiplicação de Negócios, que é laranja, ele nasceu em novembro. Eu tive a necessidade de fazer um evento para acolher os homens também. E eu estava no momento que eu precisava muito fazer algo novo, eu tinha que nascer, eu tinha que, né? E eu te conheci pessoalmente num evento da Tuane Tomé. E eu cheguei desesperada. Ai, tu tem um espaço, eu quero fazer uma feira e não sei o quê. E assim, ela acreditou em mim. E foi um momento de inúmeras conexões, inclusive para nós, enquanto instituição, e a comprovação de que, na realidade, grandes parcerias nos fortalecem. E a importância de nos darmos as mãos de fato, né? E não é somente na junção, é na execução, dos negócios. Isso acontece muito e é a grande tendência, inclusive no aspecto empresarial, que hajam parcerias entre as instituições, entre as empresas e entre as pessoas. E foi muito lindo que eu lembro quando eu falava que ia ser na Caminhos do Saber, isso deu um peso. Eu me exibi tanto, minha filha. Ai, o Zelar! E sabe que foi bacana ver aqueles empresários, todo mundo lá apresentando seus produtos, seus serviços. E nós organizamos uma feira em 2 semanas. E o aspecto importante do Multiplicação é que, além disso, e que eu considero como relevante e também deve ser levado em consideração quando se fala de mulheres, de negócios e de negócios como um todo, que é a formação. Contava com a feira, com a conexão e os empreendimentos de cada um que estava ali, e também com um espaço de formação e de palestra. E isso precisa ser destacado. O espaço. Exatamente. A formação, a palestra, a busca de conhecimento, porque nós não somos hoje da mesma forma que nós éramos alguns meses atrás ou alguns anos atrás. Nós aprendemos constantemente. Então, dedicar um tempo para a formação, para buscar informações, é muito importante. Tu fizeste isso no Multiplicação. E aí tinha um espaço lá que tinha uma TV, eu fiquei tão feliz que tinha espaço de microfone, adoro falar, né, gente? Aí trouxe uns especialistas lá, e a galera comprando, e quem ouvia, foi lindo. E você me ajudou a parir esse filho, sabe? Porque eu vejo os meus negócios, que ainda tem uma estrada longa ainda pela frente para crescer, mas você me ajudou a parir esse filho. E que eu nem sabia que ia tomar uma proporção tão bonita e tão gostosa e muito baseado nisso. Trazendo pessoas que têm conhecimento que eu não tenho, que o colega não tem para nos instruir. Então nós temos lá de segunda a sexta-feira, todos os dias, live com um especialista para a galera que está empreendendo aí, não passar pelas... Digamos assim, eu passei pelas minhas que se eu tivesse tido instrução adequada, eu não teria passado. A minha história teria sido mais diferente. E então, sabendo dessa necessidade, é que vem, nós temos que negociar, mas nós temos que ter instrução para saber o que fazer com o que nos chega nas mãos. Né? E por vezes, se nós não soubermos, nos aliarmos a quem sabe. A quem sabe. E foi muito lindo, tu nos acolheu lá, nos disponibilizou esse espaço para que isso acontecesse. Então, eu confesso que eu tô emocionada, sim, eu te entrevistar aqui. Muito obrigada. Porque foi algo que eu amo, é algo que eu amo muito fazer e que vem me trazendo muitas coisas boas. Inclusive, hoje, estar aqui, né, no programa de TV com você aqui, foi esse rendimento do Multiplicação de Negócios, que já vinha dessa soma, dessa estrada do Mulheres Inteligentes que eu tenho desde 2019, mas que o Multiplicação de Negócios ele vem numa proporção de uma velocidade muito constante, assim. O que eu faço, que é o Mulheres uma vez por ano, o Multiplicação é todo dia. Né? O laranja aqui é todo dia acontecendo.
E bacana. Parabéns. Obrigada. Ajudando todos a crescerem. E com isso eu cresço junto, que é o que muito essa fome de crescimento. Mas antes de chegarmos no Laranja, nós estamos aí vivendo hoje, né? O Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Por quê? Eu precisava de orientação. Eu precisava muito em 2019, quando a Fabiola passou por aqui, teremos um episódio, quando ele nasceu, foi porque eu queria saber como lidar com o patrimônio. Como não ser tão, a palavra correta, ignorante, inocente em certos assuntos. Sim, no sentido de ignorar, de desconhecer. De desconhecer e parar de errar. Não que a gente não vai errar nunca, mas errar naquele assunto quando a instrução chegou antes, o erro sai da frente, que engraçado, parece, né? Tu comete erros, mas de outra forma, né? São minimizados, é mais fácil de lidar com a vida quando você é bem orientado. E eu não queria ficar sozinha nessa, né? Então, Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio nasceu em 2019, logo vem a pandemia. E hoje eu queria trazer isso para nós, mulheres que já estão à frente nessa multiplicação. Você está 35 anos. Este ano já vai fazer 36. À frente como mulher, lidando com multiplicar negócio. E o que é mais lindo, você construiu a sua família, construiu o seu patrimônio, isso é real. Gurias, isso é possível, sabe? É muito possível. Eu vou compartilhar um fato que marca e conta um pouquinho dessa história, que foi para que este patrimônio hoje exista. Eu me desfiz na época de um único terreno, um lotezinho, que eu sou filha única e os meus pais sempre diziam: filha, isso aqui vai ser a tua herança, este terreno seria a minha herança. E para iniciar a primeira escola de educação infantil, eu pedi para que meu pai vendesse esse terreno junto com a emancipação, eu pedi para que ele vendesse. E eu disse: pai, se tu diz que é a minha herança, eu quero multiplicar isso. E eu gostaria de vender para adquirir então o primeiro negócio e montar. E hoje eu realmente multipliquei o patrimônio e enfim, a gente precisa, enquanto mulher, deixar claro o nosso espaço, mas nós precisamos planejar, nós precisamos saber que nós podemos correr riscos calculados. Então, eu fiquei pensando assim, o que de pior pode acontecer se não der certo? Eu tinha o valor investido para abrir a primeira escola de educação infantil. Bom, eu deixei de ter um capital, um patrimônio, que seria esse terreno, e tenho outro capital, que seria a estrutura da escola como um todo. Então, esta capacidade de nós multiplicarmos, ela está em nós desde que nós façamos isso com uma metodologia, com estratégia, enfim. Mas tem algo também que tem a ver com o nosso patrimônio pessoal e que tem a ver com o patrimônio familiar, que são os nossos valores. Então, seja qual for o negócio ou a forma que cada um elencar para multiplicar o seu negócio, que ele tenha algo muito genuíno e um grande propósito. Eu sempre amei muito o que eu fazia. E quando eu falo muito, é realmente de uma forma tão intensa a ponto de abrir mão das minhas coisas pessoais, por vezes, dos meus finais de semana, de algumas noites, para me dedicar a isso. Então, a nossa garra, a nossa determinação também precisa existir para que o negócio e o patrimônio possa se multiplicar. E um outro aspecto bem bacana que eu sempre levei em consideração é que quem estiver conosco também precisa ir fazendo e viver esse mesmo espírito de multiplicação. Então, eu tenho inúmeras pessoas, eu perco a conta assim hoje de quantas ex-funcionárias têm as suas escolas de educação infantil e também multiplicaram isso. E tem mais uma dica bem importante. A Miri falou algo que me marcou, que eu desconheci, eu ignorava algumas estratégias que eu deveria utilizar. Então eu sugiro que quem tem essa dificuldade, onde é que eu busco? Eu busquei, como eu sou prof, eu fiz magistério e depois a psicologia,
enquanto eu já aplicava tendo a escola, eu aprendi muito, vou dar um exemplo, eu não fazia ideia do que era uma planilha de custos. Eu aprendi isso através de oficinas como o Sebrae. Então, estar associada a instituições, a associações que são sérias, que têm credibilidade, que têm um know-how e que possa trazer a cada uma de nós formação e conhecimento é extremamente importante. Isso tem algo que eu sempre fiz, foi participar das minhas entidades de classe. Então, eu sempre estive próxima ao Sindicato Patronal das Escolas de Educação Infantil, atualmente das escolas privadas. Sempre participei de associações e instituições, como, por exemplo, a SIC, a Microempa, enfim, agora muito no Mob Caxias, na SIC Serra, porque nós criamos conexões, multiplicamos negócios, e nós vamos agregando uma bagagem, um conhecimento muito importante para o nosso negócio, para a nossa vida, para nós pessoalmente também. Estar no lugar onde há instrução. Estar no Sebrae, estar nas instituições que estão oferecendo instruções para nós aí e que elas são acessíveis. Exatamente. São acessíveis, mulher, ela é acessível para você, é acessível para mim. Usufrua disso, se desperte para isso, é isso que... E eu queria te fazer uma pergunta também, Maristela, nessa tua carreira, né, nesse teu caminho dessa construção, teve momentos de desafios? Tem algum momento assim que você queira de grande desafio que você superou ali, que eu sei que teve vários? Muitos desafios, mas eu diria que um grande desafio foi as escolas. Eu iniciei então com uma escola de educação infantil, elas foram crescendo, cheguei a ter 7 unidades de educação infantil e chegou um momento em que educação infantil até os 6 anos de idade, chegou um momento em que os nossos formandos, as mães dos formandos, diziam, nós queremos continuar com esta metodologia, com esta forma. Mas a principal foi quando o meu filho estava chegando, concluindo a educação infantil e iria iniciar o ensino fundamental. Então nós temos que também utilizar os nossos aspectos pessoais e sentir qual é o nosso momento. Então o meu grande desafio foi quando eu quis proporcionar para o meu filho uma educação diferente e vinculada a muito aprendizado com significado. E aí surgiu a Caminho. Para que a Caminho surgisse, eu precisei buscar o primeiro financiamento de uma escola privada do país. Não existia, cada empresa tem um código para isso, não existia um código para a educação, porque todas as escolas são prédios, conventos, seminários, são adaptados, e eu fui buscar então o primeiro financiamento para a educação. E só existe financiamento para as indústrias, para o comércio, né? No serviço não existia. Então o meu grande desafio foi construir, sem ter um patrocínio, sem ter um auxílio do meu pai, buscar a construção dos prédios da Caminho. E era algo que eu também desconhecia, então a gente por vezes precisa buscar mentorias ou assessorias na área, e eu precisei buscar para isso. Mas buscar um financiamento tão grande para construir um prédio, prédio. 6 andares no primeiro prédio, enfim, foi o meu primeiro grande desafio. E graças a Deus, na época, quando eu construí, foi 2003 para 2004, em 2 anos eu já tinha a capacidade construída. Eu já busquei um segundo financiamento para ampliação e depois para o segundo prédio, que são mais, então o segundo prédio de também 6 andares. Então esta cultura de correr riscos, mas riscos calculados, veio em decorrência desse grande desafio que foi construir o primeiro. Então, o capital de giro ele pode ser buscado de diferentes maneiras e investimento também. Mas a gente precisa olhar para o nosso negócio e o que eu preciso de capital e onde é o melhor local para buscar isso. Por vezes a gente precisa de uma assessoria. A necessidade é a mãe da invenção. Eu gosto dessa frase, não é minha, né? Mas você sentiu a necessidade porque você queria o seu filho com uma educação, foi uma necessidade que você percebeu sua e que era de muitas outras mães, né? Que queriam também uma educação que fizesse sentido, né? E eu queria que tu contasse para nós como é que é
hoje a Caminhos do Saber, como é que é o formato de ensino que vocês têm, que vem dando muito certo, né? Cada vez crescendo mais e para que nós, mães, saiba como... Nós, mães, eu quero um dia poder falar essa verdade sendo mãe de verdade, sabe? Eu digo que, né, eu trabalho pelos filhos que eu ainda não tenho. Olha um grande patrimônio. É, um grande patrimônio, né? E como é que é hoje a escola? Como é que é a metodologia de ensino? Eu vou utilizar a tua fala da questão da necessidade. Sempre que há uma necessidade, é uma oportunidade. Eu, pessoalmente, tinha a necessidade de que meu filho permanecesse como era na educação infantil no turno integral. Eu não tinha familiares em Caxias do Sul. E aí eu precisava que, como eu trabalhava o dia todo, que no turno contrário ele também estivesse assistido e aprendendo, de preferência, ao invés de estar na frente da televisão, ao invés de ficar dormindo. Então surge a Caminho com uma proposta completamente diferente, com a ideia, nós somos pioneiros em Caxias na implantação do turno integral, do contraturno. Hoje a gente percebe, não só em Caxias, mas em outros locais, a implantação disso, porque de fato era uma necessidade. Cada vez mais as mulheres indo para o mercado de trabalho, ganhando o seu espaço, muito merecido, mas nós precisamos também, enquanto mulheres, ter a tranquilidade de que os nossos filhos estão bem. E eles estarem bem significa eles estarem sendo estimulados, eles estarem sendo desafiados, eles estarem aprendendo de uma forma gostosa, porque estudar não é ruim. E aí, não é ruim? Não é ruim, é muito pelo contrário, estudar é maravilhoso. Sabe que eu dormi na escola, né? Não. Agora tu vem falar coisa boa, eu quero saber. Sabe por que tu dormia na escola? Porque devia ser maçante. Tu provavelmente ficava só como espectadora, ouvindo uma prof o tempo inteiro, numa aula, né, expositiva, e nós viemos com a proposta da Caminho de interação, e onde o estudante ele é protagonista, onde ele participa da aula. Eu vou te dar um exemplo que eu acho muito legal. Os nossos estudantes fizeram no ano passado, então vou falar de 6 aninhos, alfabetização no primeiro ano. Eles aprenderam a letra cursiva, a letra emendada, vamos usar essa linguagem, fazendo a letrinha do nome deles, não no formato de caixa alta, que seria a letra maiúscula, mas a minúscula na aula de educação tecnológica. E eles fizeram a impressão dessa letrinha minúscula na impressora 3D, porque um dos nossos pilares é a tecnologia, e fizeram disso um chaveirinho. É óbvio que eu não vou mais esquecer como é a letra. Então, aí tu não dorme na aula. É um exemplo de uma aula dinâmica e diferente. Mas, enfim, no raciocínio do que a Caminho oferece, ela veio, então, com atendimento nos 12 meses do ano, porque, afinal de contas, gente, quem é que tem 3 meses de férias? E porque eu acredito muito na parceria sólida também com os nossos clientes, no ganha-ganha. Eu não posso querer que as famílias paguem 12 mensalidades e só entregar 9 meses. Então, eu tenho 12 mensalidades com 12 meses de atendimento. E cada família vai fazer as suas férias quando lhe for conveniente dentro do recesso de aula curricular. Então, nós atendemos nos 12 meses do ano, nós temos um horário estendido, porque eu tenho diferentes horários para as famílias de início de atividade profissional e de trabalho. Então, para quem precisa iniciar na indústria às 7h30, a escola já vai estar aberta desde 6h45. Para quem trabalha no banco, vai iniciar às 10 horas, ela vai estar aberta e cada família vai fazer o seu horário e contratar aquilo que lhe é conveniente. E da mesma forma no final do dia, as aulas curriculares encerram 17h45, mas o nosso atendimento vai até às 19h. E aí nós também oferecemos para que as mães não fiquem de motoristas dos seus filhos, ou os pais, enfim, as atividades opcionais, ao invés de levar meu filho para o futebol, ao invés de levar para o balé, ou para... estes locais vêm até dentro da escola e fazem essas atividades dentro da escola. No final da aula, no turno contrário, no intervalo do meio-dia, isso permite que as famílias tenham mais liberdade e um aspecto muito importante, que os nossos estudantes tenham experiências com colegas, e aí eles deixam de ser só colegas, são grandes amigos,
porque eu brinco com o meu colega, eu faço uma aula de capoeira, eu faço uma aula de balé, eu vou pro hip hop, e aí então, é proporcionar experiências que transformam a vida, e eu tenho amigos para sempre, porque nós infelizmente temos uma sociedade que tem afastado as pessoas ao invés de fazer o amigo de verdade que eu possa contar em todas as horas. E nós vamos meio que na contramão, a gente fortalece as amizades, facilita o vínculo entre as famílias, para que também as famílias possam saber, eu vou deixar meu filho dormir na tua casa, eu tenho tranquilidade de saber aonde está e com quem está. Então é uma proposta completamente diferente, com um currículo diferente, com educação tecnológica, com o socioemocional, porque está faltando esse aspecto de valores, de estrutura emocional. Nunca se ouviu falar tanto em depressão infantil. Então a gente precisa fortalecer a estrutura das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, os nossos 3 pilares, Mirani, são estes. É um conteúdo forte, através de aulas dinâmicas e gostosas. A questão da tecnologia a favor. Todas as nossas salas de aula são com lousa eletrônica. Eles estão na era, né, do touch, então eles podem já visualizar isso na lousa. Enquanto eles estão com o livro físico, a prof está com o livro virtual e o exercício que vai fazendo já faz na tela, já salva essa tela, enfim, tem muitos benefícios da tecnologia. E o nosso 3º pilar é o aspecto socioemocional, porque nós precisamos de pessoas melhores para termos um mundo melhor. Nossa, ela está muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo, isso é maravilhoso. Durante a pandemia, enquanto havia muita preocupação de como que eu faço, os nossos estudantes já entravam, a identificação já acontecia pela tag ou pelo crachazinho. Para os pais chamarem os seus filhos também eles ficam em segurança na sala. Monitoramento existe em todos os ambientes, então realmente são inúmeros diferenciais. É uma escola diferente. Com muita consistência e seriedade, onde realmente nós pensamos a escola como família, e aí nós sabemos qual é a necessidade, mas acima de tudo é uma escola que acompanha as tendências dos novos tempos. Nós não podemos ter um carro diferente, um celular diferente, mas a educação permanecer lá em 1930, então precisa haver uma evolução também na educação. E está cuidando, olhando em patrimônio de vários aspectos, como você nos trouxe, do nosso maior. Nós estamos ali investindo no nosso maior patrimônio. É o maior patrimônio. O filho algo assim que a gente, a todas as que são mães, tenho certeza que elas vão concordar. A gente não mede esforços por eles. E eu venho de uma crença que acredita que filhos são como flechas e são crença de fé, nada, não é um culto, gente, mas tá tudo bem, eu vou só compartilhar que é bonitinho. E são como herança. Que filhos são heranças na vida da gente. Na vida, são como heranças, e fala que são como heranças de Deus, né? E se a gente cuidar desse patrimônio, dessa maior herança, dessa flecha que a gente vai estar jogando pro futuro, né? E o que você trouxe também é a segurança ali, quando você falou que o balé vai para dentro, que tudo, essa criança e essa mãe, essa família não tá no trânsito. Sem dúvida, tempo, a questão de economia, inclusive o custo dessas atividades, por isso o pensar sempre ganha-ganha. Tem o benefício da segurança, do deslocamento e do custo, porque é óbvio que e para o fornecedor também, a prof de balé tem todas as meninas juntas na mesma faixa etária e no horário fechado, o custo para as famílias também fica menor. E as famílias acertam direto com esse fornecedor. Então, quando a gente pensa em multiplicar negócios, é esta conexão que acaba acontecendo e beneficiando todos. Você multiplica muitos negócios com essas conexões e muito conhecimento e realmente impacta a nossa sociedade. Eu estou muito feliz e sou muito grata por essa ideia que você trouxe aí para nós. E isso me deu uma alegria. Gente, eu sou emotiva, tá? Que bom! Isso me deu uma alegria de saber que um dia, quando os meus filhos vierem, tem um lugar já preparado para eles estudarem. E eu trabalho pelos filhos que eu ainda não tenho. Olha só que lindo isso! Mas o dia que eu tiver para poder colocar num lugar assim, por mais escolas como a sua,
com mais escola nesse formato, com mais ensinos nesse formato, preparando para o atual mesmo, né? Deixando interessante, para que essa criança não vá para a escola e aconteça o que acontecia comigo, dormia na sala de aula. Então, e com outras inúmeras situações que acontecem, né? A organização, tudo é lindo lá, a família quer estar lá dentro. E é com essa mensagem que a gente está terminando aí o nosso programa, Mulheres Inteligentes. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. As que estão vendo, mulher inteligente que multiplica patrimônio. Eu encerro esse 4º episódio aqui com muita alegria. Muito obrigada. Até o próximo. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Let's go, girls.